Ter uma moradia é um direito reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. No entanto, não basta ter um teto. É preciso que ele seja digno e que possa ser chamado de lar. No Brasil, o artigo 6º da Constituição Federal prevê o direito à moradia. Apesar da lei, na prática, essa questão ainda é um desafio. O último estudo, de 2015, sobre déficit habitacional, revelou que 7,7 milhões de pessoas vivem em moradias precárias. Além disso, o censo de 2010 concluiu que pelo menos 6,9 milhões de pessoas não têm uma casa para morar, e cerca de 6 milhões de imóveis estão desocupados há décadas. No Dia Nacional da Habitação, nós convidamos o jornalista e escritor Luiz Eduardo Gomes para uma conversa sobre moradia e direitos humanos. Luiz escreveu o livro História de Vida e de Luta pela Moradia, Os Lanceiros Negros, que é uma grande reportagem sobre uma ocupação que aconteceu em Porto Alegre entre 2015 e 2017 e que ganhou grande repercussão na mídia. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Giovana. É um prazer. E eu gostaria de começar essa conversa te perguntando quem são os Lanceiros Negros. Lanceiros Negros é um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas que moravam em comunidades comunidades carentes de Porto Alegre, moravam em situação de vulnerabilidade social, que foram organizados por um movimento social chamado MLB, Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, que, enfim, durante o ano de 2014 eles fizeram diversas reuniões nessas comunidades, identificaram alguns moradores que não tinham condições de se manter ou pagando aluguel, ou estavam em condição de vida muito precária, morando de favor na casa de amigos, na casa de familiares, alguns deles morando em zonas de tráfico, né, e que precisavam de uma outra oportunidade, de um outro espaço de moradia e não tinham condições, né. Então eles identificaram esse grupo de pessoas e observaram que existiam diversos imóveis abandonados no centro de Porto Alegre, diversos imóveis públicos especialmente, que estavam há anos, alguns deles há décadas, sem nenhuma função, sem nenhuma função social, nenhuma função pública, nem sem ser utilizado para nada, né? E eles identificaram esse imóvel da esquina da Rua General Câmara com a Rua General Andrade Neves, no centro de Porto Alegre, e iniciaram uma ocupação ali em novembro de 2015. Por que o nome Lanceiros Negros? Lanceiros Negros, né, segundo o movimento, claro, né, era uma homenagem aos lanceiros negros da Revolução Farroupilha, né, aquele corpo de lanceiros que era a linha de frente do exército farrapo. A história deles acabou durante muito tempo esquecida, né, e acabou emergindo nas últimas décadas, sendo resgatada pelo fato de que esses lanceiros negros, que eram negros, obviamente, eles foram traídos num acordo entre as forças farroupilhas e as forças do Império Brasileiro, que acabaram armando uma última batalha, a Batalha de Porongos, ali quando a guerra já estava mais ou menos decidida, em que eles foram basicamente sacrificados, né? Então eles eram guerreiros negros que tinham sido prometida a liberdade para eles se lutassem do lado do exército farrapo e, enfim, alguns de fato conseguiram a liberdade, alguns sobreviveram, mas a grande maioria daqueles soldados foram mortos nessa Batalha de Porongos, né? E aí também é uma forma que o movimento achou de homenagear, né, essas pessoas, esses heróis esquecidos da história do Rio Grande do Sul, né? E como que começou a tua relação com eles? Essa história é quase uma coincidência ou mais uma casualidade, assim. Eu trabalho no Sul-21, né, sou repórter do Sul-21 desde 2015, e essa ocupação ela era bem do lado do Sul-21. A redação do Sul-21 fica na General Câmara, e claro, uma das nossas pautas sempre foi a questão da moradia, a gente sempre cobriu reintegrações de posse, né, mas claro, essa proximidade facilitou muito contatos, né? A gente passava por ali quase todos os dias, né? Eu descia do ônibus para ir para o trabalho ali na Borges, passava por ali literalmente todos os dias, e a gente foi fazendo várias matérias, porque era um pessoal que a gente acabou tendo uma certa afinidade, era um pessoal muito ativo, estava sempre fazendo atividades, eles tinham, enfim, tinha aulas de oficinas, aulas, eventos culturais. Eles conseguiram bastante apoio da comunidade do entorno, então sempre tinha alguém ajudando a mobilizar, doações, enfim, conseguiram doações para inaugurar uma creche. Então a gente fez uma série de matérias
ao longo daqueles 2 anos, né? Entre novembro de 2015 e 2016, a gente fez várias matérias, também teve a questão das reintegrações de posse, que a gente sempre acabou acompanhando, foi uma matéria judicial longa, né? Então, foi por essa proximidade também um pouco física que a gente tinha ali, e por ter feito a maior parte das matérias, eu acabei, esse assunto acabou ficando muito próximo de mim, né? E antes dessa tua cobertura, o que tu já sabia sobre ocupações e o que ela acabou te ensinando, se ela te ensinou alguma coisa? Não, me ensinou muita coisa, né? Como eu disse, eu estava... no Sul-21 a gente já cobria ocupações, reintegrações de posse, né? Mas é aquele negócio, uma coisa que me incomoda muito, assim, já me incomodando antes, e até era uma lição que eu tinha, assim, a gente nunca se preocupa. Quando tem uma notícia de reintegração de posse, geralmente tem, 90 famílias foram retiradas de um terreno, enfim, no Sarandi, que pertencia a tal empresa. Então, o foco geralmente era foco basicamente numérico, instrumental da questão. Esse terreno pertence a alguém, essas famílias estão lá ocupando há 50 anos, lá, irregularmente, e tudo isso de maneira muito fria, né? As coberturas da imprensa sobre reintegrações de posse geralmente eram muito frias. Da grande mídia. Da grande mídia, eram notas de rodapé, né? E, enfim, mesmo da pequena... que a imprensa independente não tem muitas condições, né, de como fazer uma cobertura boa, de relevo, enfim... mesmo nós, muitas vezes a gente acaba fazendo essa cobertura um pouco mais fria, né? E aí, isso me incomodava muito, né? Porque a gente convivendo com as pessoas, a gente conversando com as pessoas, elas sempre nos contavam histórias e me chamava muita atenção que todas as histórias das pessoas eram sempre tragédias pessoais. Não era essa visão de que as pessoas têm de quem mora em ocupação, é o cara, é o aproveitador, é o espertalhão, que não quer pagar o aluguel, porque, enfim, o cara tá lá porque não quer pagar aluguel, mas aí sempre tem aquela pessoa que diz, mas eu pago R$500 de aluguel e é muito ruim para mim também, mas estou pagando, né? E aí tu vê que essas pessoas que estão lá, a maioria delas já pagava aluguel em algum lugar, ou não conseguiram, ou estão com condições de vida que realmente levaram elas para o caminho que elas não têm mais condições, sabe? Por exemplo, uma das histórias que tem no livro é a da Lilian. Ela teve um marido assassinado, né? Então, ela morava numa zona de alta tensão, uma zona de influência do tráfico. E como é que uma pessoa, enfim, ela tinha uma certa condição de vida lá, ela morava em Alvorada, ela tinha uma certa condição de vida em Alvorada, mas ela não tinha mais condições de ficar lá, né? Então ela teve que sair de lá, procurar ir morar em outro lugar. Aí ela veio para Porto Alegre. Aí ela vem para Porto Alegre e toma um golpe, ela aluga ela tenta alugar um apartamento, paga o primeiro mês adiantado e toma um golpe do proprietário. E aí ela perde o dinheiro, ela não tem mais dinheiro para dar a caução em outro lugar, sabe? Então, são essas circunstâncias isso que me chamou a atenção, que as pessoas, são pessoas que, digamos assim, desistiram de tentar a morar regularmente, a pagar o seu aluguel, enfim, juntar dinheiro para comprar uma casinha ou morar na casa de um conhecido. São pessoas que estão ali nessas condições, mais das vezes é temporária, né? Porque aconteceu alguma coisa na vida delas que levou elas a estar ali, né? Bom, tu já falou um pouquinho então sobre o papel dos meios em toda essa cobertura, e eu queria saber um pouquinho sobre o papel das redes sociais nisso. Tem um capítulo do livro que fala sobre uma história muito interessante, que começa com uma publicação de uma geladeira numa rede social. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Essa história da Lilian, né? Porque assim, quando sai a reintegração de posse, né? A reintegração de posse ali de 2017, né? A primeira delas, quando estava ali na General Câmara, foi algo muito violento, né? Chamou muita imprensa aquele dia, né? Teve um deputado preso, era bomba para tudo que é lado, né? A nossa cobertura teve muito alcance, a cobertura de todos os veículos teve muito alcance, porque foi algo muito fora do normal. De noite, crianças sendo colocadas ao relento, os móveis tudo na rua, foram colocados todos na rua, né? E daqui a pouco algum fotógrafo de um veículo pegou e fez uma foto quando as coisas foram levadas lá para o Centro Vida, lá na Zona Norte. Foram colocados, os pertences de todos os moradores foram colocados num espaço meio conjunto, assim, foram todos meio que amontoados num espaço. E aí, nesse momento, foi feita a foto de uma geladeira prateada, grande, sabe? E aí, das redes sociais, as pessoas começaram a responder, né? Como
como é de praxe nas redes sociais, as pessoas primeiro elas falam, depois elas pensam no que elas estão falando, né? Elas não sabem nada, mas elas falam mesmo assim, né? E aí fala, mas essa geladeira aí vale... Por que eu não compro uma casa com essa geladeira? Eu queria ter essa geladeira. Mas como é que tá morando na ocupação se tem essa geladeira? Enfim, questionando como se de fato a Lilian fosse uma aproveitadora que estivesse ali, porque, enfim, como é que uma pessoa que tem uma geladeira daquelas mora numa ocupação, né? E aí a primeira coisa que a gente fez quando a gente viu isso foi no... Eu não lembro se foi exatamente no dia da reintegração ou se foi no dia seguinte. Eu tenho a impressão que talvez tenha sido no dia seguinte. E aí a gente viu uma postagem nas redes sociais de uma advogada que conhecia a Lilian e meio que já estava contando um pouco a história dela. Que era uma mulher batalhadora, que tinha tido uma vida muito difícil e tal. E a gente resolveu buscar o contato, entramos em contato com essa advogada e tal. E, quem sabe tu não consegue nos passar o contato da Lilian, será que, ou pode fazer um meio de campo pra gente contar a história dela, né? Porque a gente tem no Sub-21 a gente tem essa outra visão, né? A gente quer tentar, justamente por isso que eu te falei há pouco, né? De fazer uma cobertura que não seja essa fria, numérica, a gente quer entender, né? Entender o que levou essa pessoa que tem uma geladeira que é dita super cara, super chique, a morar numa ocupação, né? E aí a gente entrou em contato com a Lilian, conheceu ela vai contar a história de que ela trabalhou na casa de um americano, se eu não me engano, faz um pouquinho de tempo, mas enfim, que ela morou na casa de um americano, que aí ela fazia faxina, que ajudava ele e tal, e aí quando ele foi embora voltou para casa, sei lá para onde ele foi, ele deu de presente para ela a geladeira, né? Mas não que ela, enfim, ela nem tinha muitas condições de cuidar da geladeira, digamos assim, né? Mas enfim, ela guardou como presente, enfim, que ela tinha trabalhado. Não era nada que ela tinha conseguido de uma forma ilegítima, digamos assim, né? Então, né? E aí, enfim, a gente foi descobrir que a história dela é uma história trágica, né? Que é essa história que eu contei há pouco, né? Que ela morava numa zona de conflito, que ela tentou morar no centro, vendeu água, fazia faxina, tentava de todas as formas se virar, né? Como ela tinha perdido o marido, ela tinha que sustentar os 5 filhos, né? Enfim, aí essa história que está contada em um dos capítulos, né? E o papel do poder público? Na apresentação do teu livro, ela é escrita pelo coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, e ele diz que direito à moradia é caso de política e não de polícia. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o que tu viu no tratamento do poder público com as pessoas, com os ocupantes. Isso que eu acho que é o mais importante do livro. Claro que as histórias de vida são importantes para a gente entender quem são essas pessoas, entender as causas do problema, né? Mas eu acho que no livro fica bem marcado de como o poder público ele não tem política pública nenhuma da área de moradia, né? A única política de moradia que existe no Brasil é o Minha Casa Minha Vida, né? E isso é um programa do governo federal que os governos municipais, algumas vezes eles entram com o terreno, fazem o cadastramento, fazem o meio de campo, enfim, com as famílias e tal. Mas o Minha Casa Minha Vida, ele entrega, uma cidade como Porto Alegre, ele entrega, digamos, 2, 3 mil unidades habitacionais por ano com sorte, né? E em Porto Alegre a gente tem pelo menos umas 300 mil pessoas morando em condições irregulares, condições precárias, condições de vulnerabilidade. Então, se tu pega esses números, só uma conta básica, tu vê, se tem 300 mil morando em uma condição de forma precária e tu vai entregar 1.000, 2.000 por ano, tu tem um grande vazio, tu tem uma grande lacuna a ser preenchida, né? E nesse caso a gente está falando do Estado, que é pior ainda, né? O governo estadual não tem nenhuma política de moradia. A gente procurou, entramos em contato, questionamos o governo estadual, que era quem é o proprietário do imóvel, e eles não sabiam nem o que fazer com aquelas pessoas. Eles podiam encaminhar, posso encaminhar para Minha Casa Minha Vida, programa federal, ou encaminhar para os abrigos municipais, alguma política pública que existe de forma muito precária no município, mas ele nem sabia o que fazer com aquelas pessoas. E aí entra o que o Boulos fala, né? Enfim, que é a realidade, né? O que o governo do estado sabe fazer com pessoas em condições de vulnerabilidade que estão morando de forma irregular em algum lugar. E sabe mandar brigada para retirá-las à força, né? Essa é a única política que o governo estadual tem para essas famílias, né? Mas um dado que me chama a atenção, assim, eu falei de 300 mil pessoas, mas esse é o número que eu estimo pelas várias matérias que eu já fiz, porque não existe o número oficial
de pessoas em situação irregular em Porto Alegre. Isso não existe. Se tu procurar, perguntar para a prefeitura, para o DEMAB, que é o Departamento Municipal de Habitação, procurar onde for que seja, tu não vai achar um número. O número que eles me falavam era o número de cadastro de pouco mais de 50 mil pessoas que foram cadastradas no Minha Casa Minha Vida em 2009. Só que tem várias questões. Nem todo mundo se cadastrou no Minha Casa Minha Vida. Nem todo mundo que está no Minha Casa Minha Vida também não tem onde morar, ou em situação precária. Então não existe esse número concreto, não existe um panorama. Daqui a pouco pode ser menor que esses 300 mil que eu estou falando, é uma estimativa, sabe? Mas... bom, e se tu pegar os 50 mil, que são 50 mil cadastros, né, por família, tu multiplica por 4, que é uma família, 4, 5, já chega próximo desses 300 mil, né, mas a gente não sabe, né, então como é que tu vai lidar com o problema se tu não sabe o tamanho desse problema, se tu não tem formas de lidar com esse problema, né. Uma das ideias no movimento do MLB para o prédio ali que era o prédio da ocupação, para aquele prédio da esquina da General André de Neves com a General Câmara, era transformar numa casa de passagem. Como é que funcionaria? Eles pegariam, reformariam o prédio, enfim, separariam por dormitórios, que era mais ou menos como já estava, e pessoas que não tinham condições de morar, que estavam esperando uma Casa Minha Vida, alguma política social, enfim, ou estavam precisando se organizar na vida, né, pudessem ficar um tempo naquele espaço e para depois, enfim, ter um outro direcionamento, ou para um aluguel social, ou elas próprias poderiam passar com um tempo se organizando, conseguiriam voltar a pagar o aluguel por conta própria, né? Isso a gente não tem em Porto Alegre. A gente não tem nenhum ambiente que tu possa tirar uma pessoa que está da rua, que não tem condições de pagar um aluguel, que não tem condições de se organizar, que possa ter um recomeço, que não seja um abrigo, que não seja um albergue, mas um albergue também não é uma condição de vida assim, decente para uma pessoa, né? Digna, não é uma condição de vida digna para uma pessoa tu morar num albergue. Tu não pode ter tuas coisas, tu não pode ter horários, tu não vive a tua vida, né? E as pessoas não querem morar em albergue, né? Mesmo os moradores de rua, mesmo pessoas em situação de rua, muitas delas não querem morar em albergue porque existe uma série de condições ali, não pode ficar com os cônjuges, não pode ficar com os filhos, enfim, né? Então, esse espaço, por exemplo, que poderia surgir ali da Lanceiros Negros, isso poderia ser algo interessante, uma novidade. O público podia, já que ele não faz nada, já que ele não tem nenhuma política pública, ele podia se aproveitar de uma ideia que veio, tanto se fala em parceria público-privada, né? Poderia fazer uma parceria com aquele movimento social, né? Ou pelo menos pegar o exemplo que o movimento social deu, instituir parcerias nesse sentido, né? Mas nem isso ele faz, né? Ele tirou as pessoas dali, o problema agora não é mais meu, o governo do estado ignorou, o prédio está lá abandonado, o governo do estado segue sem ter nenhuma política de habitação, né? E a prefeitura parcamente vai mantendo um pouco, tem a questão do aluguel social, que ela não paga muitas vezes para o proprietário, ela aluga, a pessoa vai lá, é um trâmite, é uma burocracia, leva vários meses a conseguir fazer a assinatura no DEMAB, e aí ela depende de que proprietários se disponham, se disponibilizem a colocar seus imóveis a alugar, e aí quando eles aceitam, os raros proprietários que aceitam colocar seus imóveis para alugar como parte desse programa, a prefeitura atrasa depois de 1, 2 meses, né? Então quem é que vai se interessar também em participar desse programa, né? Tanto os proprietários que não têm certeza se vão receber, como os beneficiados, né? Porque eles também não têm, sim, daqui a pouco podem estar à mercê de começar uma vida nova no lugar, 2, 3 meses depois são colocados para a rua de novo, né? Não tem nenhuma preocupação em ter uma estabilidade para as pessoas, que é isso que as pessoas buscam. As pessoas querem uma estabilidade na vida, elas não querem ficar dependendo de favor para sempre, né? Elas querem ter uma oportunidade de recomeçar, né? E o governo do estado, enfim, municipal, mesmo federal, que só tinha um programa, que era Minha Casa Minha Vida, não tinha outras alternativas que se adequassem a outras realidades, né? Então, não enxergam isso, né? Estamos nos encaminhando para o final e eu gostaria de saber se tu tem alguma colocação para acrescentar. Não, eu só queria reforçar, né, que essa questão de moradia, né, que é um problema muito complexo, né, que a gente tem que lidar com ele de uma forma séria, de uma forma de se preocupar com a questão das pessoas, né, que as pessoas vivem dramas sociais, de cobrar do poder público políticas públicas reais, né, que normalmente ele não tem, né,
que isso tem que ser feito de uma forma, como eu disse, séria, né? Não adianta só tratar isso de forma sensacionalizada, tratar isso como uma questão só da violência policial também, né? A gente tem que entender o drama humano, a complexidade desse problema social e buscar soluções para tentar enfrentar esse problema. Não adianta nada só a gente ficar falando sobre temas, de quem é o prédio, quem não é o prédio, enfim, isso não vai resolver nenhum dos problemas, né? E para quem quiser comprar teu livro, como é que faz? O livro está à venda no site da editora Diadorim, né? Então é só acessar diadorimeditora.com.br e aí vai estar disponível lá pelo valor de R$30. Tá. Então a primeira entrevista do Iguana fica por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente, em nome do coletivo, ao Luiz, por ter disponibilizado tempo para vir aqui até Canoas gravar com a gente. E eu gostaria de terminar lendo um trechinho do teu livro, uma fala que tu narra, se tu me permitir. Claro, fica à vontade. Na ocupação Lanceiros Negros havia um índio, o Merong, e em uma conversa com o Luiz, ele falou isso. Às vezes, a pessoa pode se perguntar, por que um indígena mora numa ocupação? É porque essa ocupação dá uma comodidade e uma segurança que o governo não dá pra gente. Eu falo para todas as pessoas, a luta resolve os nossos problemas. Muitas pessoas pensam, por que não vão trabalhar? Só que a gente trabalha e não consegue resolver os nossos problemas. Muitas pessoas trabalham a vida toda e não conseguem ter nada, porque o dinheiro não dá. Enquanto esse prédio aqui estava abandonado e hoje está dando moradia para um monte de famílias que não tinham. Uma pergunta que eu sempre faço para mim mesmo é, por que tem poucos ricos no Brasil e a maioria é pobre? Por que existe mais pobre do que rico? Por que nós, indígenas, que éramos donos de todas as terras, fomos jogados na miséria? A riqueza no Brasil está mal dividida. Acho que tinha que dividir melhor esse bolo. Fica aqui a reflexão. Muito obrigada. Espero que tenham gostado, aproveitado para aprender um pouco sobre o tema e até a próxima. Muito obrigado.